tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como você se encontra nessa noite? Como está o seu coração? O que é que nós temos nessa noite para poder oferecer ao Senhor? E entendemos que não é apenas mais uma reunião, mas é algo que pode nos ativar ou pode nos desligar. É algo necessário e crucial para os próximos dias. Nunca será apenas mais uma reunião, mas sempre será mais um encontro com Jesus. Sempre nós temos que colocar em pauta que Jesus ele vai estar presente e ele tem algo para poder liberar no corpo. Porque no secreto tem algo exclusivo para mim. No secreto tem algo exclusivo para você. E tem coisas que Deus não vai revelar no secreto para mim, porque Ele precisa revelar no conjunto, no corpo unido. Então, quando nós entendemos essa função que a igreja tem, essa força, esse poder que Deus entregou à igreja, e Deus falou, o poder está na igreja sobre vocês entrar no Hades, sobre vocês entrar no inferno, sobre vocês arrombarem a porta do inferno e conquistar aquilo que eu dei para vocês por direito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Mateus. O capítulo é de número 16, o verso é de número 24. Aleluias, glória a Deus. É necessário nós podermos entender a imensidão do amor de Jesus por nós. E talvez às vezes isso é roubado de nós, como se nós colocássemos algo romântico, algo apenas o nosso emocional. Eu não sei para você como tem sido esses últimos dias. Eu não sei se você tem tido dificuldade em dar glória a Deus, em glorificar o nome de Deus, em exaltar o nome dele na sua vida diária. Eu não estou falando por causa de um livramento, eu não estou falando por causa de uma bênção, mas estou falando exclusivamente pela pessoa de Jesus. Você pensar nele durante o dia e você falar sobre quanto você anseia em ver ele um dia rompendo aquelas nuvens. Eu não falo sobre porque ele deliberou algo novo ou uma proteção para nós. Não é porque nós estamos satisfeitos e alegres por causa do dia, mas eu quero falar sobre a pessoa de Jesus. Estou falando sobre você conseguir pensar na pessoa de Jesus durante o seu dia. Não é porque ele vai abençoar o seu dia, não é porque ele abençoou o seu dia, não é porque uma porta está sendo aberta para você entrar, mas é por causa da pessoa de Jesus. Unicamente pela pessoa de Jesus, pelo Rei. E quando eu falo isso para você, não é algo que eu quero que você se entristeça. Quando eu falo isso para você, eu não quero que você se sinta sujo, se sinta imundo, porque você não tem tido esses pensamentos sobre Jesus. Não é sobre qualquer coisa que você pense, você traga, leve para a sua mesa. Mas é sobre você entender que Jesus te ama, Ele está te chamando para perto. E a ideia dessa mensagem não é falar que você não está fazendo. A ideia dessa mensagem não é falar quanto você está impuro, mas é quanto você pode purificar e quanto você pode fazer. Não é sobre nesse momento você receber uma condenação contra si. Não é sobre nesse momento você dizer que você não tem utilidade, que você é um inútil, mas é sobre você se arrepender.
A mensagem de exortação é uma mensagem de amor, é uma mensagem de resgate, é uma mensagem dizendo você tem utilidade, é uma mensagem que está dizendo você é importante, é uma mensagem que está dizendo você faz parte do corpo, é uma mensagem que está dizendo eu morri por você, é uma mensagem que está dizendo eu quero te enviar, eu quero fazer, eu quero me revelar, eu quero curar, eu quero salvar. Essa é. E a maior cura que você precisa não é de um câncer, não é de uma doença congênita, mas é do pecado. É aquilo que pode te limpar de fato. A cura que você precisa não é apenas... Vamos lá, vamos pregar. Abra, vamos lá. Mateus 16, 24. Tinha uma mensagem muito fofa para hoje à noite. Pensa numa mensagem humanista, uma mensagem que talvez vocês sairiam daqui motivados, alegres. E quando eu estava saindo, terminei a mensagem. Sabe quando você termina a pregação, todo pregador que termina a mensagem? Quando eu saí do escritório, eu fechei a porta. Veio uma tristeza no meu coração tão profunda, tão grande. E Deus me trouxe de novo para dentro do quarto. E naquele momento Ele falou sobre o poder da cruz. No dia que a cruz foi erguida, no dia que a cruz ela foi suspensa. E não é sobre você sentir indigno, mas é sobre você entender que Ele te dignifica, que Ele te purifica, que Ele te leva, que Ele te carrega, que Ele te chama para perto. É necessário nós avançarmos nesses dias de escassez da palavra, nesses dias que as pessoas não estão se importando com a pessoa de Jesus. É sobre Ele que nós estamos aqui reunidos. Amém? E diz assim, o verso 24 do capítulo 16 de Mateus. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos lá. Coloque a mão sobre o seu coração e ministre sobre ele. Deus está usando todas as ferramentas possíveis para te chamar para perto esses dias. Talvez você não está entendendo. Talvez você está com tanta conexão com o passado, de um dia que foi, de um dia como aconteceu, de um dia como era melhor, de um dia como era mais fácil, mas o passado já se passou. Deus não está fazendo nada no passado, nem nada no futuro. Deus Ele está fazendo hoje, entenda. Entenda, é hoje que nós precisamos de uma conexão com o presente, para nós não ficarmos se lamentando pelo que passou, e ficamos desejosos para o que vai acontecer, e não estamos ligados no que está acontecendo hoje. Eu te chamo para o presente, eu te convido para o presente, eu te convido para o hoje. A presença dEle é hoje, a presença dEle é hoje, a manifestação é hoje. Senhor, nós te adoramos. Nós gritamos o seu nome nessa noite, assim como o Senhor está gritando o nosso. Assim como o Senhor gritou um dia o nome de Moisés, eu sei que o Senhor está gritando o nome de muitas pessoas aqui. E eu sei, Pai amado, que é um dia que o Senhor quer trazer para nós um espírito, ó Pai, de guerreiro. Um espírito, Pai amado, de filho. Um espírito de combatentes, um espírito de pessoas que receberam um dia uma ordem, uma autoridade. E está pronto para poder ir, está pronto para poder guerrear. Está pronto para poder combater o reino das trevas. Pai, ministra os nossos corações. Gera vida em nós. Mas se não for o tempo de gerar vida, nos mata e nos ressuscita, Pai, para que nós tenhamos utilidade para Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Aleluias. Glória a Deus. A mensagem de exortação é uma mensagem que o pregador está dizendo para os ouvintes que é possível seguir a Cristo. A mensagem de exortação é uma mensagem a qual você está sendo corrigido pelo Senhor, mas é uma correção a qual chama de discipulado. É uma correção a qual o Senhor Ele diz assim: filho meu, eu preciso tanto de você. Filho meu, eu quero revelar para você coisas impressionantes e profundas. Mas não é só sobre eu trazer uma revelação, mas é sobre eu te dar poder. É sobre eu te entregar a chave, porque toda vez que vem uma revelação, também vem uma autoridade.
também vem uma chave para você poder entrar em uma esfera, entrar em uma atmosfera. Vem uma chave para você saber em o que você vai utilizar. No dia que Pedro ele recebeu a revelação do Espírito, nos versículos acima, Jesus ele está vindo de um lugar onde que aqueles homens pedem um sinal a Jesus. Por favor, me dê um sinal. Nós precisamos de um sinal, precisamos saber de fato se você tem poderes, se você é um bruxo, se você é um farsante, ou se você realmente é o filho. Mas no coração deles, eles gritavam dizendo que Jesus não era o filho, Jesus não era o Messias, Jesus não era o revelado, ele não era o Cristo. Eles precisavam daquela paz para eles poderem continuar na vida deles de pecado. Eles precisavam daquela paz de Jesus não ser o Messias, para que eles não perdessem tudo aquilo que eles lutaram até aquele dia. Tem pessoas que tentam hoje desabilitar os profetas, desabilitar o que Deus está fazendo na nossa geração, para que eles tenham uma vida de paz no pecado deles. Mas jamais alguém será feliz vivendo em pecado, porque todo pecado é um erro de propósito. Todo pecado é um erro de propósito, é uma perda de utilidade. Mas toda vez que você se purifica, toda vez que você é regenerado, toda vez que você se arrepende, Deus ele te dá uma mente nova. Deus ele te dá um coração novo. Deus ele te dá uma visão nova. E é isso que nós precisamos nesses dias. Pessoas com mentes renovadas, pessoas com um coração renovado. Não pessoas que têm um excesso de passado, um excesso de amargura, um excesso de medo, um excesso de coisas que penetram na alma dela e um dia arrebentaram com ela. Pessoas que não conseguem sentir um cheiro de um perfume, que se sente escravizado. Pessoas que não conseguem ouvir uma música, porque eles ficam emocionalmente fragilizados, porque ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus. Porque o encontro com Jesus ele te renova. Não tem perfume, não tem música, não tem macumba, não tem ocasiões ou lugares que te fará retroceder, porque você agora tem uma identidade. Assim como um dia o cego disse: eu era cego e agora eu vejo. É isso, o Evangelho ele traz isso. O Evangelho ele te traz esse nível de segurança. O Evangelho ele te traz esse nível de poder, esse nível de autoridade, esse nível de ousadia, esse nível de identificação. Aonde os demônios olham para você e eles sabem que eles têm que retroceder por aquilo que você carrega na sua identidade. Jesus agora, ele chega em um determinado lugar, ele começa a perguntar: quem eu sou? Aí alguém quer dar uma palavra que impressione Jesus. Alguém quer dar uma palavra que deixe Jesus satisfeito, que deixe Jesus com um ego grande. E fala: olha, dizem que tu és o Jeremias, dizem que tu és como Elias. Mas não era aquela pergunta que Jesus estava fazendo. A pergunta que Jesus estava fazendo era: para vocês, de tudo que vocês têm visto, de tudo que vocês têm ouvido, o que eu represento para vocês, o que eu sou para vocês. E eu pergunto para vocês nessa noite, de todas as reuniões que vocês já participaram em cultos, de todas as músicas que vocês já ouviram, de todas as pregações que vocês já participaram, de todas as orações que vocês já fizeram, quem de fato é Jesus para vocês? Quem de fato é Jesus para você? Na sua essência, que tipo de resposta você tem para poder entregar a Jesus? Não é apenas um bom líder religioso. Você não pode dizer que ele é um rei, mas você não sabe de qual reino, só porque apenas você ouviu falar sobre o reinado de Jesus. Não é sobre uma história bonita escrita nos evangelhos, mas é sobre a sua personalidade, é sobre o seu relacionamento com ele, é sobre a sua vida cotidiana. É sobre se ele faz parte ou não daquele setor com você. É sobre se ele faz parte ou não dentro do seu quarto, dentro da sua casa. É sobre se ele faz parte ou não na sua vida diária. É essa a resposta que ele está pedindo a você. Não é sobre um Jesus preso dentro de uma igreja e quando ele está aqui você consegue se reverenciar a religiosidade e a pessoa dele. Não é sobre um Jesus preso dentro de uma Bíblia. É um Jesus que ressuscitou. É o Jesus que era necessário que ele ressuscitasse. É o Jesus necessário que ele viesse à terra, passasse todas as privações, passasse todas as ofensas, todas as transgressões que fizeram contra ele. Era necessário o propósito de Jesus era vir à terra e vencer a cruz.
Não era vencer Satanás, era vencer a cruz. Porque até Satanás um dia, e Satanás é refém do pecado. Satanás não tem mais o poder de ser liberto do pecado. O pecado escravizou, aprisionou, e para ele não tem mais jeito dele sair do pecado. Assim como Deus é amor, Satanás é pecado. Entenda isso. Ele não é o rei do pecado. Ele não reina sobre o pecado, mas ele incentiva e influencia a outras pessoas se escravizarem e cair aonde ele caiu um dia. Entenda isso. Jesus, ele veio para poder libertar os homens do pecado. Jesus, ele veio para poder libertar a humanidade. Jesus, ele veio para poder nos fazer filhos. Jesus veio para poder rasgar o véu. Jesus veio para poder dizer que era possível. Jesus veio para nos dar um legado, para nos dar o poder, para nos dar um reino, para que nós possamos participar, para que nós possamos viver, para que nós possamos sentir, para que nós possamos estar vivos. Estar vivos. Não na morte, não no salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, é viver essa simplicidade e todo esse poder do Evangelho. É o nosso coração estar aberto para nós podermos entrar nesses reinos devidos. Somos representantes legais do reino de Deus. E todo dia Satanás vem para poder dizer que você é mais um perdido no meio da multidão, que você não tem utilidade. Todos os dias eu venho aqui para poder dizer sobre o reinado que nós somos chamados, sobre o reinado que nós temos que estabelecer, sobre o poder que nós temos quando estamos unidos, sobre quando nós tiramos as travas da nossa mente, sobre quando nós não carregamos nada contra ninguém, sobre quando nós estamos livres, libertos e prontos para poder decolar, irmos sem nenhum tipo de corrente, sem nenhum tipo de corda, nada que nos segure, nada que nos pare. O que nos separará do amor de Deus? Nem anjos, nem principados, nem morte, nem o porvir. Nada, nada. Só tiramos os olhos dele um segundo. Fazemos como Jeremias falou. Largamos o rio que flui de Deus e criamos cisternas para poder matar a nossa sede. Só que são cisternas que não foram geradas pelo fluxo do rio de Deus. Te convido a você voltar a esse rio nessa noite. Te convido a você ir em direção a esse rio e voltar de novo, nadar dentro desse rio, para nós podermos avançarmos, para nós podermos ir. Quem eu sou para vocês? E a Bíblia diz que Simão Pedro olha para ele. Naquele momento ele não consegue enxergar Jesus, filho do seu Zé e filho da Maria. Não consegue enxergar um carpinteiro. Mas tudo que ele vê é uma coroa na cabeça daquele homem que estava perguntando quem era ele. Tudo que ele vê é um poder saindo de dentro, porque Jesus, ele é a luz do mundo. E a luz que Jesus carregava não era externa. A luz que Jesus carregava, ela era interna. Então não estava pronto para Caifás ver, não estava pronto para Pilatos ver. O olhar, para você olhar Jesus, era só se o Espírito Santo trouxesse para você essa revelação. Era só dessa maneira. Fora disso, Jesus era um homem normal. É tanto que Judas teve que o trair com um beijo para poder falar: ei, ele é parecido com o Tiago, ele é parecido com o João, e ele é parecido com Pedro. Você vai confundir ele com um dos. Então aquele que eu beijar, esse é. Porque a luz que Jesus carregava era interna. Entenda isso, por favor. Vamos lá. Precisamos entender os mínimos detalhes das coisas para se nós queremos avançar. Por favor, qualquer coisa que você almeja ou você sonha nessa terra, não se desvincule de Deus para você conquistar. Por favor, não fuja do propósito. Não precisa se afastar de Deus para você conquistar aquilo que vai ser seu. Por favor. Toda vez que você se afasta de Deus para você conquistar algo, é apenas um atalho. Mas todo atalho, ele é perigoso, entenda isso. Entenda isso, por favor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele é o caminho, então não existe. Alguém disse um dia, Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Por quê? Você vai chegar no final, e no final desse beco tem um espelho, você vai se encontrar com você mesmo. E se você tiver a consciência, você vai se arrepender, senão você só terá remorsos. E ficará parado, neutro, em um lugar que não tem saída. Mas o arrependimento, ele faz com que você retorne pelo mesmo caminho e se encontre com Jesus. Quando Pedro consegue ver quem é Jesus, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Naquele momento a atmosfera foi diferente. Naquele momento a atmosfera que aqueles discípulos estavam sentados e enxerga Pedro falando aquilo. Quando eles observam a face de Jesus completamente mudada, Jesus responde: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste. Isso não foi através da ciência, não foi através do DNA, mas foi através do Espírito. Foi através do Espírito, foi o Espírito que te revelaste. E já que o Espírito te revelou, eu também te entregarei a chave, ele falou: não estou te entregando, ele disse: eu te entregarei para os próximos dias, para as próximas fases, para as próximas atmosferas. Se você entendesse que a promessa também está sobre a igreja, se você também entendesse que a promessa está, que a chave está com a igreja, tudo que a igreja liga na terra também é ligado no céu, porque ele disse: Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, mas também no dia que você desligar na terra, também eu desligarei nos céus. Estou te dando chave do reino, Pedro. Estou te dando chave do reino, Pedro. Você consegue entender? O coração de Pedro naquele momento transbordou. O coração de Pedro naquele momento se regozijou. Ninguém que recebe uma profecia dessa consegue ficar sóbrio o suficiente para poder não chorar. Mas eu consigo imaginar um Pedro totalmente quebrantado naquele momento. Eu consigo enxergar um Pedro sendo consolado de tão fraco que ele ficou daquela revelação que ele recebeu de Deus, que ele recebeu de Jesus. Mas Jesus, ele fala: o nível de revelação que eles receberam é suficiente para eles poderem entender o meu propósito e minha missão. Jesus estava dizendo: é muito bom eu curar, é muito bom eu ressuscitar, é muito bom eu curar coxos, é muito bom eu pregar, é muito gostoso eu multiplicar, é muito bom estar aqui com vocês. Mas o propósito não é esse. O propósito não é os milagres, entenda isso. O propósito não é apenas estarmos juntos. O propósito é que eu vá para Jerusalém. E naquele dia eu serei escarnecido. Naquele dia eu passarei por várias privações. Naquele dia eu caminharei para a cruz, mas eu ressuscitarei. Só que a palavra de Jesus não conseguiu atingir o coração dele até a palavra eu ressuscitarei. Eles ficaram apenas no sofrimento. Eles ficaram apenas imaginando Jesus sendo escarnecidos. Eles ficaram apenas imaginando Jesus sendo entregue e morto em um madeiro, morto na cruz. Eles não ouviram a palavra eu ressuscitarei. Eles não entenderam afinco como era necessário eles entender a revelação que Jesus estava liberando naquele momento. Assim como muitas das vezes você não entende quando Jesus fala: você sofrerá perseguições, você não será aprovado por todos, mas eu te exaltarei, eu te darei poder, permaneça até o tempo necessário. Às vezes nós julgamos aqueles homens que não deram devido valor a Jesus ao lado deles. Mas Jesus está do seu lado hoje? Te pergunto. Jesus está do seu lado? Te falo um negócio. Se você serve o Senhor e Jesus não está no seu lado, Jesus seria um mentiroso. Porque Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. É uma promessa dele. Aqueles homens, quando eles entendem aquilo, Pedro fala: Senhor, se poupe, se ame, não fale tal loucura. Que ideia maluca é essa de ir para Jerusalém? Que ideia maluca é essa de morrer em uma cruz? Por quê? Nós não conhecemos a crucificação. Nenhum de nós nunca vimos uma crucificação aos nossos olhos.
Pedro já tinha visto a crucificação, João já tinha visto a crucificação, Tiago já tinha visto a crucificação. Talvez eles perderam amigos, pessoas que ele amava um dia em um madeiro, pessoas importantes na vida dele. E a cruz, ela não era algo gentil. Hoje o que é que faz quando alguém morre? Compra o melhor caixão, compra as melhores flores. O morto, ele recebe a melhor limpeza possível. As pessoas não veem hoje nem mais a pessoa sendo enterrada, muitas das vezes. Para quê? Para que não gere tristeza. Mas aquele que subia para a cruz, ele era esfolado. Algumas crucificações demoravam até dias, dependendo qual foi o crime, quem tinha mandado aquele homem ser crucificado, para que ele sofresse 2, 3 dias, até que ele não houvesse mais fôlego nele. E se aquele que mandou matar tivesse urgência, ele mandava o soldado vir com a marreta e bater nas rótulas do joelho, para que quebrasse as pernas, porque a cruz ela era feita em forma de T. E aquela cruz, a vítima ficava ali em cima. E às vezes o que é que ela fazia? Tinha apenas um banquinho para ela poder levantar e respirar. Quando ela soltava, que ela cansava, ela ficava apenas pendurada pelos seus braços. Mas naquele momento havia uma asfixia. E ela perdia a respiração, então ela novamente voltava. Então era aquele exercício, mas ela sabia que ela não seria salva naquele momento. O homem que ia para a cruz, a família, não tinha mais planos para ele. Os amigos não tinham mais planos para ele, porque sabe que a cruz ela é rude. Sabe que a cruz ela é cruel. Sabe que a cruz ela consome as suas vítimas. Ela vai dar um ultimato. Então não é algo prazeroso de se dizer: eu estou indo para a cruz. Não era uma figura de linguagem. Jesus naquele dia estava falando de forma literal. Jesus naquele dia estava falando de forma clara, de forma legível. Então Pedro naquele momento ele quer guardar a única pessoa que deu o devido valor para ele. Naquele momento ele quer resguardar a vida de um amigo, a vida de um irmão, a vida de um pai, a vida de alguém diferenciado. Porque as emoções dele não queriam perder Jesus. Cuidado com as suas emoções para você não perder o propósito e ser enganado. Porque quando eu falo de emoções, falamos de alma. Jesus não fala na alma, Deus não fala na alma. Deus fala no espírito. Por isso que Paulo diz para nós prestarmos um culto racional, porque está no espírito. Porque é lá onde Jesus comunica. Um dia alguém perguntou: Jesus, qual é o melhor lugar para adorar? É em Jerusalém ou em Gerezim? Não, não é em Jerusalém, não é em Gerezim, entenda. Capítulo 4, verso 24 de João. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. É em espírito, é no espírito que ele fala. Então é necessário que nós possamos entender essas coisas. Aonde está o meu espírito? O que Jesus está falando ao meu espírito, o que ele está comunicando. É necessário, é necessário. Satanás, quando ele entendeu aquele cuidado almático de Pedro, Satanás, ele falou: é agora que eu entro. Ele recebeu a revelação do Espírito. O Espírito naquela época não habitava. O Espírito vinha, fazia e retirava. A partir do dia que Jesus veio e morreu e ressuscitou, agora o Espírito ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 16: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora é diferente, completamente diferente. Nós recebemos, somos casa do Espírito Santo. Mas naquele momento o Espírito vinha, antes da morte de Jesus, revelava e se retirava. O que ficava era o orgulho do profeta. O que ficava era o orgulho do sacerdote, que o Espírito um dia veio nele, que o Espírito revelou, que o Espírito falou. E muitas das vezes não era nem o Espírito que vinha, era o próprio anjo que vinha e liberava algo ao sacerdote, porque o Espírito era algo exclusivo. Vocês conseguem entender isso? Eu gosto quando um pregador um dia falou bem assim: qual pergunta você fará? Como será quando chegar no dia da eternidade? E alguém falou: eu vou perguntar como foi viver com Jesus na terra. Mas ele fala bem assim: eu tenho certeza que eles irão perguntar para mim bem assim: como é viver com o Espírito Santo morando dentro de vocês? Como é conviver com o Espírito Santo morando dentro de vocês? E é coisas às vezes que você não dá o devido valor. É coisas às vezes que você deixa passar batido, deixa passar direto. E não entende
esse presente de Deus ter nos escolhido. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus ele escolheu o tempo e as pessoas e o lugar para nós convivermos. Ou seja, Deus ele escolheu, Deus ele poderia ter te escolhido há 2000 anos atrás para o teu espírito vir nessa terra e você servir naquele tempo. Mas não, ele escolheu nessa era. Ele escolheu nessa época da década de 80, não sei, 60, 50, tem aqui 40, 2000. Ele escolheu 2010, 2023, nós estamos aqui. 2000 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele escolheu esse tempo. Então tem pessoas específicas para você alcançar. Tem missões específicas para vocês fazer, para nós fazermos. Entenda isso, por favor. Vamos lá. Naquele momento, Jesus ele fala, é necessário. Mas ele olha para o Pedro que teve aquelas revelações. Ele falou, para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Ele dá uma ordem. E agora ele começa a ministrar contra Satanás. Não é mais contra Pedro. Ele diz, tu és uma pedra de tropeço para mim. Porque essas ideias não vêm de acordo com o propósito de Deus, mas é de acordo com os pensamentos humanos. Ou seja, Jesus estava repreendendo Satanás que entrou nas emoções de Pedro e agora estava fazendo com que Pedro fosse alguém miserável. Que Pedro fosse alguém agora altamente humanista para apenas participar do sofrimento futuro que Jesus passaria através de um propósito que Deus entregou e o revelou. Não se sinta só porque você vai passar por um propósito. Não se sinta só no processo. Porque a cruz ela é só sua. A cruz não dá para colocar dois na cruz, não, é só você na cruz. É só você na cruz, entenda isso. Não queira levar várias pessoas para poder carregar a sua cruz, para poder subir com você a sua cruz. Não, não. Entenda isso. A cruz ela é só sua. A cruz ela pertence só a você. Depois que Jesus admoesta essas coisas, depois que Jesus repreende, imagina, Pedro lá todo orgulhosão, tinha acabado de receber o Espírito emocionado, agora ele recebe uma repreensão e diz, poxa, o mesmo corpo que recebeu o Espírito, agora recebeu Satanás. E Jesus fala bem assim, aí Jesus continua. Porque Jesus estava dando uma resposta àquela indagação de Satanás. Jesus agora ele fala sobre 3 atmosferas. Quais são essas? Aquele que quer vir depois de mim. Primeira atmosfera, negue-se a si mesmo. Segunda, tome a sua cruz. Terceira, segue-me. São 3 atmosferas. Eu te pergunto nessa noite, se você está seguindo Jesus, o que Ele está fazendo na nossa nação nesse ano? Se você está seguindo a Jesus, o que Jesus está sinalizando esses dias? O que Ele tem revelado para você? Entenda? Não é constrangimento, é um resgate. Hoje é o dia do resgate. Hoje é o dia do Senhor te chamar para Ele estar dizendo, Jesus está dizendo assim, eu estou fazendo. Você não está percebendo, você não está participando, mas eu estou fazendo. Pergunta para o irmão do lado, só para ficar didático, ele lembrar. O que Jesus te revelou essa semana? O que Jesus te revelou essa semana? Se Ele não te revelou algo, se Ele não te revelou nada, se você não sabe onde está Jesus, se você não sabe para onde Jesus está se movendo, eu quero te falar que você está fora de uma dessas 3 atmosferas. Ou você não está se negando, ou você não está carregando a sua cruz, ou você não está seguindo Jesus. E é necessário. Eu não vim aqui para dizer que você é um perdido. Eu não vim aqui para poder dizer que você é um sujo, que você não tem utilidade. Eu vim aqui para dizer, arrependa-se e vamos junto caminhando com Jesus. Eu vim aqui para poder dizer que é possível. Eu vim aqui para poder dizer que vale a pena servir Jesus. Ele está gritando o seu nome. Jesus não é a sua mãe ou o seu pai ressentido com você um dia.
Jesus não é o seu melhor amigo que tem algo contra você, está de cara virada, até esperando a ira se apaziguar dentro dele. Não, por favor. Jesus é alguém resolvido. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor da glória, decidido e sabe qual é o seu propósito, sabe qual é a sua função. Jesus não é um ser rancoroso. Por favor, entenda isso. Jesus ele deixou bem explicado para Pedro e seus discípulos o que aconteceria e como aconteceria. Jesus fala sobre tudo necessário, preciso e possível, porque Jesus ele tem essa categoria, ele tem esse cuidado de salientar cada detalhe para aqueles homens, porque Jesus tem o cuidado de dizer: Pedro, Tiago e João, vamos orar comigo para que você não caia em tentação. E eu gosto de lembrar que quando fala Pedro, Tiago e João, vocês precisam orar e vigiar para que não caia em tentação. Ele não está falando sobre um adultério, ele não está falando sobre uma bebida, ele não está falando sobre uma droga, ele está falando sobre desistir. Ele está dizendo: não desistam. Se vocês não vigiar e orar, vocês irão desistir, vocês irão parar. É sobre essa tentação que ele estava dizendo o tempo todo: não parem, permaneçam. Permaneçam, fiquem, porque eu ressuscitarei, eu voltarei, ao terceiro dia eu me levantarei, ao terceiro dia eu me encontrarei novamente com vocês. No terceiro dia acontecerá. Naquele dia que Jesus subiu aquela cruz não era digna de Jesus, aquela cruz nem era dele. Aquela cruz literalmente não era dele, aquela cruz era para um ladrão, aquela cruz era para um rebelde chamado Barrabás, aquela cruz tinha uma metragem maior do que a do corpo dele, porque a cruz ela era pronta para as pessoas com as medidas exatas. É tanto que um dos braços de Jesus é deslocado, porque aquela cruz ela não era para Jesus, então tem que puxar até um determinado ponto, a ponto de deslocar, para poder o braço dele alcançar aquele buraco, para poder perfurar. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela terra não era digna do sangue de Jesus. Aquelas pessoas que o crucificaram não eram dignas de crucificar. Não. Mas Jesus ele não foi morto. Jesus ele entregou a vida dele. Jesus não era escravo de Jerusalém. Não. Ele tinha um propósito, ele precisava vencer aquela cruz. Era necessário. Era preciso que ele passasse pelaquela cruz. Era necessário que ele passasse aquela cruz, passasse pelas privações, passasse por tudo, todas as humilhações, até a humilhação final. Qual a humilhação final? É quando pegam ali aquela esponja que eu já falei diversas vezes para você. O que era que aquela esponja representava? Antigamente em Jerusalém ficavam vários banheiros públicos e não tinha neve, não tinha papel higiênico igual nós temos hoje. Então aquela esponja ficava ali. Ali tinha uma água com vinagre que era fervida e aquela esponja ficava mergulhada. Então depois que as pessoas usavam para poder se limpar, depois de fazer as suas necessidades fisiológicas, usava aquela esponja para poder se limpar. Então quando passam aquela esponja no final na boca de Jesus, era uma esponja de fezes, foi a humilhação final, entenda. Jesus, a vergonha da cruz. Jesus não estava na cruz bonitinho com um lençol. Jesus não estava bonitinho na cruz com aquela tanguinha, não. Ele estava nu, era a vergonha da cruz, circuncidado. Entenda, por favor. Eu quero que você entenda essa humilhação. Foi por você. Foi por você, foi por nós. Para que nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Não rejeite esse momento, por favor. Por favor. Eu entendo. Quando colocaram aquele tabuleto em cima daquela cruz. Rei dos judeus. Latim, aramaico e hebraico. Eu gosto demais dessa parte. Linguagem religiosa, linguagem política e filosófica. Para que as pessoas entendessem. Entendam, por favor, quem está sendo morto ali. Alguém se incomoda, tira aquela cruz. Pilatos responde que eu escrevi. Está escrito, deixa ali. Depois que Jesus morre, dois homens vão lá buscar aquele corpo. José de Arimateia
Como é o nome do outro? Nicodemos. Limpa todo aquele corpo que não tinha mais vida. Limpa todo aquele corpo que não podia dar nenhum resultado. Com aloés, com mirra, com o melhor que tinha. Investir em um corpo morto, entenda isso. É fácil às vezes nós investimos em quem está dando resultado, mas investir em alguém que não está dando resultado, alguém morto, é muito amor e muita consciência de uma profecia. Entenda isso, por favor, é necessário, é necessário. Não desista de ninguém, por mais que pareça estar morto, por mais que pareça que não vai dar resultado. Quem gera a vida é o Espírito. A Bíblia diz no capítulo 6 de Romanos: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos ressuscitará, é o mesmo Espírito que nos vivificará, é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que um dia entrou naquele túmulo, o mesmo Espírito que falou, ressuscita, o mesmo Espírito que deu uma ordem, é o mesmo Espírito que se encontra conosco quando nós temos um novo nascimento, é o mesmo Espírito que sopra a vida dentro de nós, é o mesmo Espírito que nos reconecta com a verdade. Esse é o Espírito de vida, é o mesmo Espírito. Você consegue entender isso? O mesmo Espírito que traz uma revelação a você no quarto, o mesmo Espírito que traz uma revelação a você na igreja, é o mesmo Espírito que reviveu Jesus. É o mesmo Espírito. Nós somos mais que vencedores, somos mais que felizes em Jesus. Olha o prazer que você tem. Talvez tenham pessoas correndo para pegar um autógrafo da Anitta, do Pablo, do sei lá das quantas, do presidente. Cara, você pode ter Jesus, você pode ter o mesmo Espírito que vivificou Jesus, que ressuscitou Jesus, o mesmo, você não precisa de um ingresso, você não precisa de uma viagem, você precisa de um quebrantamento. Você precisa estar resolvido com o seu passado, resolvido com o seu presente, pronto para o seu futuro. Esse é o passaporte, não existe não. Você não precisa fazer o jejum de 40 dias para que isso aconteça. Você não precisa pagar uma grande penitência ou comprar a Bíblia com o melhor estudo. Você só precisa se arrepender e dizer: Senhor, é isso que eu quero de fato. Senhor, eu estava morto, eu não estava entendendo, eu não estava querendo, mas eu decidi, eu quero viver para Ti, eu quero encontro contigo. Eu não tenho mais utilidade sem Ti, e viverei o resto da minha vida Te servindo. Nada me tirará do centro da Tua vontade. Você vai poder errar durante esse trajeto. Nós poderemos errar, mas se arrependeremos e não abandonaremos. Jamais. Entenda isso, por favor. Por favor. Por favor, entenda isso. Por favor, entenda. Entenda esse virar da chave. Aquele espírito foi lá. Satanás, ele estava doido naquele dia, quando ele viu Jesus morto. Ele não queria, ele estava gritando lá: por favor, tira esse homem daí, não deixe ele morrer, porque a profecia vem depois da ressurreição. A profecia não está na morte, a profecia está na ressurreição. Quem nos livrou do pecado não foi a morte, foi a ressurreição. Entenda isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos cheios de pecados. Então foi a ressurreição. Eu gosto quando Leonardo Ravenhill diz bem assim, que Satanás, ele estava nas contagens final dos 3 dias. Talvez ele estava falando 3, 2, quando chega no segundo, o Espírito vai lá e ressuscita Jesus. E ele sabe que naquele dia tudo está acabado. Ele não sabe quantos dias Jesus demoraria para retornar. Passou-se 2000 anos, 2000 anos depois Jesus ainda não retornou. E todo dia Satanás, ele sofre por isso. Todo dia Satanás, ele sofre por isso. Por favor, entenda isso. Nós poderíamos estar reinando, mas estamos preocupados com coisas banais, triviais. Estamos preocupados em ser, estamos preocupados em querer, e não estamos entendendo que fomos chamados para reinar. Você não está entendendo que fomos chamados para reinar. Foi isso que foi mudado na vida de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus resolveu se encontrar com eles. Jesus poderia ter ido se encontrar com qualquer homem, Jesus poderia ter ido se encontrar com qualquer pessoa, mas Jesus foi se encontrar com os discípulos.
Aqueles 2 homens vão correndo, porque de uma pregação de uma mulher, ele ressuscitou, ele vive, Jesus está vivo, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. Aqueles 2 homens, eles saem correndo, Pedro e João saem correndo até chegar ao túmulo. João sai na frente, Pedro vem um pouquinho mais atrás pensando, Pedro vem um pouquinho mais atrás receoso, falando, eu neguei, eu rejeitei, eu falhei com ele. E eu vejo um Pedro talvez com medo, um Pedro totalmente amedrontado, mas tinha a promessa de Jesus sobre Pedro. Pedro não podia desistir ou parar porque tinha uma promessa. Talvez ele foi pensando, e quando chegou naquele lugar, João ficou à porta, ele não entrou. Porque assim como no dia da crucificação de Jesus, tinha 2 tipos de pessoas. Quais tipos de pessoa? Tinha um grupo de pessoas que sabia que ele era o Cristo. Tinha um grupo de pessoas que almejava a ressurreição. Mas tinha um grupo querendo um sinal. Tinha um grupo que estava gritando, ei, tu não és o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Salva-te, salva-te. Se salve. Tu não és, então dê um sinal. Faça alguma coisa. Tinha 2 grupos de pessoas que estavam querendo saber quem era Jesus através de um sinal. E tinha um grupo que sabia quem era Jesus. Essa noite te pergunto, em qual grupo você está? Você está querendo um sinal de Jesus para começar a servir Ele? Você quer que Ele invoque um anjo até você? Você quer que Ele venha até você e fale, não, eu sou de verdade mesmo, eu tenho um plano com você? Qual grupo de pessoa você pertence? Você está querendo algo mais para você ter convicção? A Bíblia não é suficiente? Você orar não é suficiente? Tem que ter um encontro de verdade. É necessário que tenha esse encontro. Mas esse encontro não é para tirar a sua prova dos 9. Esse encontro não é para saber se ele é real de fato. Esse encontro é porque você já sabe que ele é real e você o ama e você precisa. Não é para saber se ele é ou não é, mas é porque você já sabe que ele é e agora você quer ele para si. Agora você quer ter um encontro, agora você quer sentir o perfume, agora você quer ouvir os passos dele entrando no seu quarto. Agora você quer sentir o calor do abraço dele. É por isso que você já tem convicção. Não é uma prova de sinal, por favor. Porque assim como Pedro e João correram até aquele dia, também representa 2 grupos de pessoas, para nós podermos encerrar. Essa é uma mensagem de vida, por favor, entenda isso. É uma mensagem de vida, é uma mensagem de resgate. João, ele chega, ele fica à porta do túmulo, ele não entra. Não sei qual foi, não sei o que aconteceu, mas ele não entrou. Mesmo que ele chegou à frente, ele fica na porta. Não sei se foi medo ou se ele estava maravilhado, não sei se ele estava duvidoso, eu não sei, não posso julgar qual foi a intenção dele. Mas eu sei que Pedro, do jeito que ele veio correndo, ele entrou. E tem uma diferença, quem entra e participa e quem fica de fora esperando o que vai acontecer. Pedro, ele entra correndo e ele entende que o quê? Que tem um lenço dobrado naquele lugar. Ele sabia como o mestre dobrava o lenço. Ele sabia que nenhum soldado sabia a maneira e o jeitinho que Jesus dobrava o lenço dele quando dividia com ele o almoço, quando dividia com ele a janta, quando dividia com ele o lugar. Quando ele olhou aquele lenço, ele tinha convicção que Jesus passou ali. Ele tinha convicção que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Ele tinha certeza plena que era Jesus. Ninguém fez dobrou aquele lenço daquele jeito. Só Jesus sabia fazer. Era convicção. Eu imagino Pedro gritando dentro daquele túmulo. Eu imagino Pedro alegre dentro daquele dia, dentro daquele lugar, sabendo que agora a eternidade era uma realidade e almejando se encontrar com Ele. Quero que você entenda nessa noite. Você foi chamado para mover. Nós somos chamados para fazer. Por favor. Eu teria mais algumas coisas para falar nessa noite, mas o tempo não dá. Certeza que não dá. Mas eu quero só que você entenda, por favor. O dia que a cruz foi erguida. Mas melhor ainda, o dia que a pedra foi arrolada, porque Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, agora ele estava vivo. Ele estava vivo. Jesus precisava rolar aquela pedra? Não, porque no encontro que ele tem com os discípulos, ele não bate na porta. Ele só atravessa porque o corpo dele é glorificado.
Então por que aquela pedra foi arrolada? Aquela pedra foi tirada para que os discípulos entendessem que ele ressuscitou. A mensagem era necessária, a mensagem era preciso, por favor. Eu gosto quando ele fala com Maria, com Marta. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que vive. Por que você está procurando entre os mortos? Eu vim aqui para poder acabar com o seu luto. Eu vim aqui para poder acabar com o seu luto. Maria, Marta, acabou. A missão começa agora. A missão começa agora. Pode correr, pode pregar, pode anunciar. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Jesus poderia ter ressuscitado e ido lá até Pilatos, ido até Caifás e feito algum milagre para eles entenderem. Olha, não, mas ele resolveu se encontrar com os discípulos. E até hoje ele resolve se encontrar conosco, se encontrar com você. Mas o que te prende, o que te segura, ao ponto de você ter medo de não querer viver e ter esse encontro? Porque não adianta, a Bíblia diz assim, sim, não, não. Não adianta você falar religiosamente, por uma curiosidade, que você quer nascer de novo. Só porque de uma curiosidade. Mas é sobre você depois que saber que você nasceu de novo. Que você tem um propósito. E você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz. Você vai ter que seguir Jesus. Porque o nascido de Deus, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é como um vento soprado. Jesus estava falando naquele dia para Nicodemos a seriedade de nascer de novo. Estava dizendo, Nicodemos, o negócio é muito mais sério do que você imagina. Porque no dia que você tiver esse encontro, não é mais sobre você, é sobre o reino, é sobre o propósito, é sobre você viver, é sobre você abrir mão de coisas, lugares e pessoas. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé.